Olá, meus amigos, grande abraço para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Já entro assim agradecendo pela audiência do programa Segurança em Foco. Todas as sextas-feiras nós vamos sempre trazendo as notícias, discutindo os principais assuntos com os nossos analistas. Às 9h30 da manhã, o programa até às 10h30, ao vivo, às sextas-feiras, com reprise no decorrer do dia. O Segurança em Foco desta sexta tem 2 assuntos para que a gente possa trazer num contexto apenas. Nós vamos falar aqui da criação do Sistema Único de Segurança. Em meio a essa criação do Sistema Único, vamos trazer também o pronunciamento na última terça-feira do senador Fernando Collor, que também defendeu a questão da criação do sistema e, naturalmente, criticou o sistema atual, os moldes atuais a respeito da segurança pública no Brasil. Esses e outros assuntos nós vamos discutir aqui com a presença do Flávio Saraiva, consultor de segurança, um de nossos analistas, né? O Geraldo de Magela, que é historiador, também está aqui mais uma vez presente conosco no programa, como o Leonardo de Moraes, advogado criminalista, que viveu uma maratona nas últimas horas, mas está presente aqui conosco também no Segurança em Foco, mostrando competência e profissionalismo para poder levar a sua análise em mais uma edição do programa Segurança em Foco, que está no ar. Muito bem, começando o programa, lembrando que você pode acompanhar a nossa reprise também pelo portal gazetaweb.com, né? O programa vai ser exibido durante a semana também, a reprise aqui do programa Segurança em Foco. O 3377-9097, número da TV Mar Canal 25, assim como o nosso WhatsApp, que é o 981079872. Criação do Sistema Único de Segurança. Nós já debatemos outras vezes e fico muito confortável, né, em abrir o programa falando sobre isso e com muita felicidade porque os nossos analistas já colocaram em outros momentos o ponto de vista dessa situação da segurança pública no Brasil. Essa divisão que muitas vezes acaba, querendo ou não, criando, passando uma imagem para quem está fora do processo desse ambiente de distância que existe entre os agentes de segurança, né? A Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim. E eu vou aqui trazer logo na abertura do Segurança em Foco um discurso no plenário na última terça-feira que o senador Fernando Collor afirmou que a segurança pública chegou a um estado terminal. Foi assim que ele classificou. Segundo ele, o Brasil ainda tem se mostrado lento em implementar políticas públicas para a segurança, com falta de visão sistêmica e pouco critério na gestão de recursos. Collor citou que o país registra excesso de deveres e poucos direitos, muitas polícias e poucos policiais, muitos meios e escassez de resultados. O senador também lamentou as mortes de policiais e cobrou mais investimentos na inteligência e na estrutura policial. Collor também defendeu o uso sensato do poder coercitivo, mas condenou a coerção como ferramenta única. De acordo com o senador, os especialistas na área já identificam uma epidemia no país na área de segurança pública. Vamos acompanhar o trecho desse pronunciamento do senador Fernando Collor na última terça-feira. O que se espera do Estado diante do quadro de absoluta enfermidade da segurança pública é a sua capacidade de articulação, planejamento e elaboração de políticas públicas que ultrapassem o simples reagir aos fatos. Não haverá diminuição da delinquência e dos crimes violentos no Brasil sem que o Estado, na figura do Poder Executivo Federal, demonstre estar preparado para implementar políticas de forma coordenada com os poderes subnacionais. Fiscalização e repressão devem andar par e passo, com políticas de formação e requalificação dos profissionais da área. É necessário equipar as forças policiais, assim como investir bastante em inteligência, ou seja, tecnologia, informação e integração de ações e políticas públicas. Experiências em todo o mundo comprovam que o modelo tradicional de patrulhamento semi-aleatório, uma resposta rápida às chamadas de ação, investigações posteriores pela polícia e esforços de cumprimento da lei sem foco, não são eficazes para reduzir a criminalidade. O aumento da eficiência nessa área depende do estabelecimento de uma política de segurança baseada em evidências
isto é, do desenho de políticas públicas calcadas no estado da arte da evidência empírica sobre quais tipos de intervenções funcionam. Para tanto, faz-se urgente também a agregação de dados sobre a atuação das forças de segurança e o monitoramento e acompanhamento das políticas públicas implementadas, adaptando-as ou descontinuando-as, quanto a sua eficácia não for observada. Assim, senhor presidente, quem senão o governo federal, senhora presidente Rose de Freitas, quem senão o governo federal tem capacidade para coordenar todos esses esforços necessários? É notório que apenas 1,36% do produto interno bruto, dado de 2016, disponibilizado para enfrentar a questão da segurança pública, é insuficiente. Contudo, verificamos que não se trata somente de alocar mais recursos. As estatísticas oficiais mostram que, mesmo nos períodos mais recentes, em que houve aumento real de investimento nas áreas de segurança pública, como aqui já dito, os índices de criminalidade não recuaram. Ao contrário, aumentaram. Ou seja, existe também, como de resto na grande maioria dos setores da administração pública, um desperdício imenso de recursos por falta de planejamento e compromisso e por excesso de burocracia e incompetência. Num contexto de limitação orçamentária, é essencial balizar as escolhas futuras de políticas públicas de segurança por análises de custo-benefício, com prioridade para aquelas que, de fato, tragam maior retorno social para cada real investido. Ademais, precisamos rever a previsão constitucional que acarreta dispêndios desproporcionais em segurança pública realizadas por estados e municípios, que arcam com cerca de 80% dos gastos, conforme levantamento oficial das últimas 2 décadas. Ou seja, nesse mesmo período, a União coube o dispêndio de recursos que variou apenas entre 10% e 19% do total de gastos no setor. Um absurdo se considerarmos a garantia da segurança pública como função precípua do poder central, já que no Brasil o problema está alastrado de forma sistêmica por todo o território, além de implicar questões fronteiriças, já termino, senhora presidente, questões fronteiriças e até mesmo de segurança nacional, sobretudo em períodos críticos como o que vivemos nas últimas 2 décadas. Ou seja, senhora presidente, essa é uma questão a ser enfrentada pelo Executivo Federal, especialmente pelo próximo presidente da República a ser eleito ainda este ano. Por isso, como pré-candidato a presidente da República, volto a repetir que, se eleito, os criminosos sentirão a mão pesada do Estado. Pois é, esse foi o pronunciamento do senador Fernando Collor, encerrando, inclusive, falando dessa sua pré-candidatura, né, à presidência da República, mas citando temas importantes. O intuito aqui no Segurança em Foco não é esse. Não é discutir essa questão, como os nossos analistas já sabem, mas os elementos que o senador Fernando Collor apontou. Gostaria que vocês trouxessem também, porque muitas coisas nós já discutimos aqui a respeito dessa questão. Passa a bola para os senhores. Eu achei muito feliz o pronunciamento do senador. É uma radiografia do que ocorre, em poucas palavras, é uma radiografia da gestão da segurança pública, que ele foca muito na problema de gestão. Ele fala de gastos desnecessários, fala de gastos sem análise de custo-benefício, ele fala de desperdícios, do empirismo da segurança pública. E quando segurança pública, polícia, isso é ciência. As pessoas têm que trabalhar com dados e se trabalha muito com empirismo, né? Hoje é assim, amanhã é diferente. A gestão da segurança pública é muito pautada pela ocorrência do dia. Sim. E ele alerta, ele faz um alerta para isso. E como candidato pré-candidato à presidência, isso é uma boa notícia de que um pré-candidato tem essa preocupação e tem essa visão da segurança pública e tem essa visão da responsabilidade da União com relação a recursos da segurança pública, que há uma desproporção, né, que a cada ano vai diminuindo, a cada gestão vai diminuindo, o aporte de recursos que a União
faz para a segurança pública nacional. Sim. Então, sobrecarrega estados e municípios com isso. Por que municípios? Municípios, em razão da municipalização, né, da segurança, Certo. que será o futuro vai para isso. Mas manter uma guarda municipal hoje para uma prefeitura é terrível. Você não consegue manter escolas, você imagine manter uma estrutura de segurança pública. Então, muito feliz o pronunciamento do senador Fernando Collor e isso deveria ser lido, né, e ser analisado pelos gestores da segurança pública, que tem muita coisa. Ele fala de muita polícia, o que a gente fala aqui, você tem muita polícia, mas você não tem integração. E isso, quem paga somos nós cidadãos que estamos pagando impostos e sem resultado. Da massificação, do encarceramento, né? E sem resultados. O porquê disso? A gente tem uma ideia. A gente, na vida prática nossa, a gente sabe porque o encarceramento não está dando resultado. Mas e esse povo que faz a gestão da segurança pública, será que não tem essa compreensão e vai continuar só contemplando a ineficácia da gestão pública? É muito importante esse alerta feito pelo senador. Pelo menos é preocupação, né, Magela, não é, Flávio? Não é, Leonardo? Pelo menos é preocupação em levar ao conhecimento da sociedade que é preciso mudar. Quando se fala principalmente na implantação da criação de um sistema único de segurança, vai muito com aquilo que nós já colocamos em outros momentos aqui no programa também, né? Você tem a ideia do sistema único de segurança semelhante ao SUS, né? A integração das polícias e uma outra questão que ele abordou no discurso, que eu acho que passou até um pouco despercebido é a descontinuidade das ações. Sim. A cada governo ou a cada ministro da Justiça, por exemplo, se estabelece determinado tipo de ação. Não é nem uma política, é uma ação. Então, por exemplo, o projeto que iniciou aqui em Alagoas, o Brasil Mais Seguro, imediatamente foi implantado, estava ainda sendo gestado, em função de uma crise. Nem se segurou. Nem se segurou, né? Não há resultado, sumiu da pauta governamental, tanto nacional quanto estadual, e não tem um resultado. Bom, durante um ano e meio que esse programa começou a ser executado em Alagoas como um programa piloto para a segurança no Brasil, quais são os resultados disso? Aumento de homicídios. Né? A questão do custo-benefício. Qual o resultado prático disso aí? Mas qual a gestão inovadora nesse período? O que? Do ponto de vista do investimento em segurança pública, em laboratórios, em inteligência, em equipamento, em formação do pessoal. Quer dizer, esse resultado básico, que seria em qualquer empresa privada ou empresa pública, ela daria o resultado. Está aqui o resultado, o relatório final da execução desse programa foi esse aqui. Ou foi bom, foi ruim, ficou pendente nisso, em determinadas ações foi inovadoras, etc. Você não tem isso. Então, esse é um exemplo concreto de como a descontinuidade, e quando você inicia um programa e transforma isso numa ação, num determinado município, que seria replicado nacionalmente, você criou uma expectativa, tanto no Estado, nos municípios que estavam sendo trabalhados, que eram alvo do programa. Pronto, aí o agente público diz, não, isso é mais uma ação, é mais uma pirotecnia que não vai à frente. Ô, Magela, o que assusta, e assim, é difícil a gente compreender, é porque o gestor, né, quem lançou o Brasil Mais Seguro, se concluir dizendo, olha, nós não podemos continuar isso não deu certo. A gente só sabe o começo, não sabe o fim, não sabe o status de hoje desse Brasil Mais Seguro e não há uma prestação de contas dos recursos que foram para esse programa. Enfim, ninguém é responsabilizado pelos resultados, não se tem uma avaliação de resultados. Enfim, é como o Magela falou, eles lançam, fazem um fato político, traz atores globais para fazer cena desnecessária numa coisa dessa. E
E agora quais foram os resultados do Brasil mais seguro para Alagoas e para o Brasil? Então, uma situação como a que nós estamos vivendo, que não é de agora. Nós estamos agora numa fase que a intervenção no Rio já é o ápice da crise, já é quase o caos, né? Então, você tem situações diferentes. No Ceará está complicado, no Rio Grande do Norte, aqui está menos, pelo menos aparentemente está menos conflagrado do que nos outros estados, mas se você não tem uma política nacional, e essa política nacional, ela tem que ser definida e tem que ter com muita conexão com os estados e com os municípios, porque os municípios, em tese, eles não são responsáveis pela área da segurança pública, mas eles, dentro de uma política nacional de segurança pública, eles são fundamentais. Porque como é que eu vou trabalhar segurança pública se eu não tenho a escola bem trabalhada, se eu não tenho cultura, se eu não tenho iluminação? Quer dizer, todas as ações de políticas públicas que faça com que a juventude e a população de modo geral, mas sobretudo o alvo principal hoje no Brasil, que quem mais morre são os jovens de 14 a 29 anos, em Alagoas dá quase 70% dos que morrem em Alagoas, na faixa dos 14 aos 29 anos. Então, nós não estamos falando de uma situação trivial, isso é um fato grave. E como um fato grave, você tem milhares de mortes por ano nessa faixa etária, que política pública você tem que englobe o município, os municípios, os estados e a União? Com continuidade. Bom, nós vamos ter um programa para 5, para 10, para 15 anos. Quais são essas políticas no Brasil? Em que área você tem isso? Poucas áreas no Brasil. Verdade. Você tem o caso. Bom, nós temos uma política estratégica aqui de 10, 15 anos. Sim. É raro no Estado brasileiro você encontrar uma política dessa natureza. Então, o povo brasileiro acorda para esse tipo de coisa. E os gestores no Brasil, os que estão terminando o mandato e os que querem disputar mandato, sobretudo no Executivo, no município, no Estado e na União, tem que pensar na questão da segurança, que não é mais um problema só do Estado, ou seja, do governador e do secretário de Segurança. Porque o grave da crise da segurança, as mortes estão acontecendo, e muitas delas, esse contingente já virou quase que uma paisagem, mas você tem um gargalo forte na economia. Quando você chega na questão do abastecimento, do transporte, sim, das cargas, por exemplo, uma cidade como o Rio de Janeiro, os empresários dizem, olha, em determinada região do Rio de Janeiro nós não queremos mais cargas, fretes para aquela região. Então você tem um custo, tanto do seguro quanto da carga, para transportar, para passar num polo, a segunda maior cidade em importância, tanto do ponto de vista populacional quanto do ponto de vista econômico. Sim. E da imagem do país, que é o Rio de Janeiro. Mas isso está no Brasil inteiro. Com certeza. Está no Brasil inteiro. Então você está tendo impacto na questão da vida das pessoas e está tendo impacto na economia. E isso, a segurança pública é fundamental. Sem isso aí, sem um projeto, sem um plano de segurança pública, nós não vamos sair dessa encalacrada que nós estamos vivendo. Leonardo, por favor, a respeito também desse tema e tudo que já foi colocado pelo Flávio e pelo Magela também, qual é o seu ponto de vista a respeito também dessa importância, de repente, de uma unificação de todos os órgãos de segurança para tentar diminuir essa condição de violência aqui no Brasil? Bom dia a todos. Bom dia, Nano. Numa comparação até que o Magela fez em relação ao Sistema Único de Saúde. Cada município, cada estado e a União regulava a saúde da forma que bem quisesse. E a reunião desses dados no Sistema Único, ele facilita os recursos que vão ser enviados, bem como um método único, né? E um poder central, vamos dizer assim, para que você consiga os dados necessários para que você possa dar o melhor encaminhamento dos recursos, equipamentos que vão ser comprados, a quantidade de médicos e assim por diante. Da mesma forma, a segurança pública. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que a segurança pública ou a insegurança pública, ela é o efeito de alguma coisa. Sim. Então, estamos inseguros hoje, os crimes acontecem, os mais violentos, os com arma de fogo, eles acontecem hoje como efeito. Então, o crime ele não é a origem, ele é a consequência.
Então, o discurso do senador Fernando Collor é perfeito no que pertence à segurança pública e à comunicação. É preciso, e já acrescentando, que haja esse diálogo também com outras áreas, como a educação, a cultura, como a gente já vem falando isso aqui ao longo aí de anos, né, no programa, né? Eu queria só destacar o seguinte, foram gastos nos últimos anos em relação à própria segurança pública, pelo menos nos últimos 10 anos, o valor pode chegar até 200 bilhões de reais. E o resultado que nós temos é o crescimento acentuado dos crimes. Então, foi feita uma pesquisa esse ano, em que em 2018, estariam presos em presídios brasileiros 756 mil pessoas. Só que esse número não engloba as pessoas que se encontram presas em prisão domiciliar, bem como aqueles que se encontram com alguma medida cautelar, como, por exemplo, monitoramento eletrônico. Então, essas pessoas não estão nas estatísticas, são só aqueles que se encontram trancafiados em presídios. Ou seja, os encarcerados, né? Isso, e também não engloba aqueles que se encontram presos em delegacias de polícia, que tem muitos aí. O investimento é gigantesco. A curva do crime ela é ascendente. Nos presídios, há uma superlotação. Não se permite que em presídios as pessoas que se encontram presas possam fazer ligações telefônicas, mas as ligações acontecem todos os dias. A lei já pune quem permite a ligação telefônica. Mesmo assim, as pessoas responsáveis por manter esse controle não são punidas. Então, o volume de recursos é muito grande. As pessoas que estão presas, por exemplo, alguém que é um criminoso quanto mais, ele não é perguntado de quais são os fatores que o levaram a cometer o crime. As famílias não são ouvidas. Em comunidades carentes, muitas vezes o tratamento que existe é através da força do Estado e não a preocupação sobre cultura, educação, condições mínimas de vida. Então, todo esse problema, ele vai desencadear no crime. Claro que é algo, eu estou tentando trazer mais elementos para a discussão, para saber que o crime é um fator muito complexo. Ninguém toma a decisão de cometer um crime de supetão. Pode acontecer. Sim. Mas, geralmente, os crimes violentos, eles acontecem como fruto de um processo. E esse processo, a questão da segurança pública é resolvida da seguinte forma. Vamos empoderar a polícia, que é importante. Vamos investir na Polícia Civil e Polícia Federal, que é fundamental. Mas esquecendo que se colocar ou dobrar os recursos para a Polícia Civil, Polícia Federal, Rodoviária Federal e assim por diante, sem se preocupar com a causa para o efeito, não vai adiantar nada. Então, a meu ver, o Sistema Único de Segurança Pública, ele é fundamental. Por quê? Para que existam dados específicos para a melhor aplicação dos recursos. Quando se fala em planejamento, se fala, isso você entende muito bem, se fala, primeiro, qual é o projeto, quais são os objetivos que serão feitos a curto prazo, a médio prazo, objetivos gerais específicos, qual a melhor forma de você aplicar os recursos, qual é o caminho necessário para que você alcance a eficiência, que é o resultado. Sim. E o que eu percebo é que a cada mudança, e aí como a Majala mesmo afirma, né, a cada mudança de governo, a cada mudança de secretário, porque a indicação muitas vezes é meramente política, não é técnica, não é técnica. A indicação muitas vezes é uma indicação política. E a cada um que entra, o método para resolver a segurança pública é um método completamente diferente. Por isso que eu creio que o Sistema Único de Segurança Pública ele pode ser o que faltava para que exista um método científico, real, sem objetivo eleitoreiro, para que se resolva de uma forma por todas a segurança pública. Lembrando que ela sozinha, ela é insuficiente para resolver o problema. Perfeito. Pensar no crime como se fosse a origem é o maior erro. Da mesma forma que uma doença, né, a gente cura a doença com remédio. Mas tão importante quanto você aplicar o remédio para curar uma doença é você evitar com que a doença apareça. Eu vou lançar aqui, claro, principalmente para você, Flávio, você, o nosso consultor de segurança, só uma pergunta a respeito dessa questão. Suponhamos que o Sistema Único, e aqui nós não temos a obrigação de trabalhar com suposição, mas apenas uma dúvida. Como é que se respeitaria as hierarquias numa situação como essa? De repente, unificando todos os agentes de segurança. Como é que você acha que isso poderia ficar? Hoje, o Brasil tem conselho dos delegados gerais de Polícia Civil, dos comandantes gerais e secretários de segurança. Praticamente todo mês esse pessoal se reúne. E agora precisa se reunir para encontrar e formatar procedimentos comuns. E isso não ocorre. Por exemplo, a Polícia Civil do Brasil, né,
as polícias, elas não têm uma lei orgânica nacional em que eu saio de Alagoas, aqui é delegado, agente e escrivão. Você passa para Pernambuco, é delegado, comissário, aí lá possivelmente em Aracaju, em Salvador, é investigador. Então, cada um tem a sua Trata tem a bem sua essa nomenclatura. diferença, né? Aí você vê, as coisas mínimas, elas não ocorrem. Você imagine... verdade, né? verdade. Você deveria ter... eu acho que pouca gente sabe disso, né? Você não tem uma lei orgânica da Polícia Civil Nacional. E pouca coisa ocorre de forma conjunta. Então, tem essas operações conjuntas, são decididas nesse conselho de delegados gerais e comandantes de PM e secretários. Mas a unificação do banco de dados, um sistema de dados que seja compartilhado por todas as polícias, isso não ocorre. Você tem plataformas de Alagoas, que possivelmente não fala com São Paulo, o seu banco de dados não está disponível para os outros estados. É impressionante a desarticulação entre os órgãos de segurança. Aí eu participei no cerco da construção de um sistema que fosse ofertado para todas as polícias, em que o sistema ele ia do BO até a possível condenação dessa pessoa, né? Então, você tinha todos os procedimentos em que você tinha um fluxograma da ocorrência, se é crime, da área privada, da área pública, se é menor, se é crime contra o patrimônio, se é crime contra a vida. Você tem lá no CERPRO, isso foi construído, mas as pessoas, parece que os estados não se interessam por unificar. Eu não sei se a vaidade humana, por ser coisa extremamente inadministrável, é o grande impeditivo disso, né? Mas aí você fica batendo cabeça. Sim. Aí vem uma empresa, oferece um sistema como a solução do problema, né? Seduz o gestor. Esse meu sistema aqui é um espetáculo. São 10 milhões, é tolice. Aí o outro e assim vai correndo o Brasil, e é um samba do crioulo doido, porque uma atividade que depende de informação, né? E você não ter essas informações padronizadas e bastante disponibilizadas, né? Que você tenha isso para a solução de crimes, tenha isso para fazer estudar, fazer pesquisa, e o mínimo não se tem. A polícia, ela investiga, a polícia depende de informação, como todo grande negócio na vida. Sim. E essa informação não é trabalhada, ela não é bem produzida. Você veja, as estatísticas no Brasil, nesses últimos anos, 5, 6, 7 anos, que se está se construindo um sistema que boa parte dos estados já estão trabalhando com uma certa unificação. Mas nem todos os estados, os 27. Sim. Por exemplo, São Paulo, a forma como São Paulo trabalha as estatísticas é completamente diferente de Alagoas. No formato Nova York. Um formato é outra coisa. Então... É o Copstat. Então, quando você pega as estatísticas e você não consegue, nos 27 estados, ter um padrão que eu trabalho em Alagoas, trabalho em São Paulo e trabalho em Roraima, o mesmo padrão, veja que a complexidade disso não é tão fácil. Como se estatística fosse uma coisa de só menos importância. Ao contrário, você não tem planejamento, você tem estatística. O Sistema Único de Saúde conseguiu ser formatado e implantado e resistir a todo o bombardeio que o SUS vem sofrendo nessas 2 décadas, pelo menos, mas alguns padrões já conseguiram consolidar. Por exemplo, o transplante. Você tem uma rede nacional, um sistema, sim, que o sujeito está precisando de rim no Amapá e aqui em Alagoas sabe que tem uma pessoa lá no Amapá. Então, você tem você não fura a fila. Então, você já evitou isso. Banco de sangue, você já conseguiu unificar no Brasil. Então, muitas dessas questões, hoje você tem com um padrão de excelência dentro do Sistema Único de Saúde. Porque como o SUS, no que compete muito dos estados e municípios, por exemplo,
o atendimento básico, como está o atendimento básico muito ruim, então todo mundo acha que o SUS é uma desgraça. Mas tem alcance e para você sentir que a partir daí você começa a ter uma rede no trabalho que é o SUS, que é caro. A hemodiálise, a questão cardíaca, o cardíaco com criança. Sim. Então, você tem áreas de ponta do sistema no Brasil, que é o SUS que coordena e coordena com excelência. Né? Agora, como a assistência básica ela está muito na mão das prefeituras e nós conhecemos como é que está o sistema no Brasil, então essa é a parte ruim. Né? Então, a polícia sofre desse mesmo mal. Nós estamos falando o tempo inteiro aqui, inclusive o próprio discurso do senador, é um discurso que ele foca o executivo. Onde é que está o sistema de segurança, de justiça criminal? Sim. Onde é que está o Ministério Público e o Tribunal de Justiça nisso? São fundamentais na questão da segurança. Com certeza. Os presídios, como é que eles são administrados, por exemplo? A vara criminal, o Ministério Público. Como é que está sendo... Por que essa desarticulação? Então, enquanto isso não for articulado no Brasil, se vai articular primeiro o Executivo. O Executivo tem a obrigação de articular a sua área. As polícias e tal, montar o sistema. Agora nós vamos para o outro poder, que é tão importante quanto o Executivo, que é o Judiciário. Sim. E o Ministério Público, que não é um poder, mas no Brasil assumiu um papel que é maior do que os outros poderes até, em muitas situações. Então, nós estamos diante de um fato que é importante ser levantado por um candidato a presidente da República e que todos os candidatos a presidente levantem e tenham proposta. Porque só mais cadeia, só mais armas, só mais sirene na rua, esse feijão com arroz, todo mundo já falou. Sim. E o problema está aumentando, a curva do crime está aumentando. E esse investimento que o Leonardo trouxe, esses números aí, eles muitas vezes são destinados para essas questões que você acabou de colocar aí. Compra de viaturas, mas se não existe um planejamento, né, como foi citado pelo senador Fernando Collor, né, e isso é uma coisa que também não é novidade, né, isso é uma coisa que todos nós já tínhamos colocado em discussão aqui. Se não existe um planejamento, esse dinheiro vai ser realmente mais um gasto absurdo, mais uma coisa em vão. A gente vai pensando, né? Eu vi vários fatores que levam à prática do crime, segundo aquilo que é elencado normalmente, né? Primeiro que o baixo efetivo de policiais. Do baixo efetivo de policiais seria algumas vezes a preparação, né? Falta de cursos constantes. Terceiro, o sucateamento das polícias. São vários fatores que levam. Mas você começa a pensar e percebe assim, por exemplo, sucateamento das polícias de alguma forma. Eu vi algumas reportagens, até passadas no Fantástico, que mostram aqueles galpões gigantes, né, da polícia e mostra vários carros da polícia do Rio de Janeiro, por exemplo, um amontoado em cima do outro. E de quem é a culpa? É do criminoso? Por quê? Se eu percebo que existe um carro que está amontoado, o carro está quebrado, e eu vou admitir que existe cemitério de carros, e depois, ao invés de consertar aquele carro, eu vou comprar outro, tem algum problema, né? Porque, no mínimo, aqueles carros que estão lá amontoados, eles têm peças que podem ser usadas depois. Pneu, nem tanta coisa, está lá o carro amontoado. E aí você vai gastar um dinheiro gigantesco para dizer a polícia está sucateada. E, ao mesmo tempo, a polícia admitiu que haja um cemitério de carros. Se você for, por exemplo, agora bem menos, mas quando você ia ao presídio, você viu vários carros sucateados. Quando passava pelo Detran também... Ainda tem lá. Ainda tem, né? Tem. Reduziu, parece um pouco, não foi? Você passava pelo Detran, você tinha o Detran antigo, você ia para as salas, era em forma de U, né? E aí, no meio do U, em vez de ter um banco, uma praça, tinham os carros lá que estavam... Verdade. O cemitério, né? Na própria roubos e furto de veículo, que o Flávio já trabalhou também por lá. Muitos carros, né? Muitos carros lá, exatamente. Mas passava pouco tempo lá, 20 anos. Assim, lá no Pontal tem uns que não... Lá no Pontal, isso. A oxidação acabava. Agora, você vê o que é desarticulação e não cumprimento da lei. A coisa apreendida é da gestão da justiça, né? Isso. Mas aí, como a Polícia Militar não fica com nada apreendido, a Polícia Federal não é o caso, mas a Polícia Civil é o depositário de tudo isso.
Aí você imagine uma instituição que tem a obrigação de investigar, ela desloca seu efetivo policial para fazer a guarda de objetos que você não usa, porque é uma complicação para usar, né? Não, eu não quero essa responsabilidade de dizer, vai polícia, use, ou o gestor policial, não, me dê que eu uso. Então, é muito complicado para quem está dentro, né? Mas para quem tá fora, por que a polícia não usa os aviões apreendidos? Por que não utilizam as viaturas apreendidas? Por que não utilizam as armas apreendidas? Aí, de vez em quando, o bandido diz, rapaz, eu posso usar. Já que o Estado não usa, aí vai, invade fora, leva arma. Requisito. São essas as incoerências do Estado. E fica emperrado porque pelo nível da burocracia, no pior sentido que a burocracia possa ter. Porque, não, isso aí é responsabilidade do órgão tal, tal. Burocracia que foi citada no discurso do senador Fernando Collor. No que tenta se individualizar responsabilidade, acabou o tempo, o bem já foi destruído e o contribuinte gastando para o Estado ser ineficiente. É um absurdo. Você não encontra razoabilidade em algumas atitudes do Estado. O exemplo disso é a manutenção desses depósitos de veículos, depósitos de drogas. Você expõe a estrutura policial, que de pouca segurança, porque basta ver quando vão invadir cidades para assaltar o banco, rende logo a polícia. Então, é uma questão de insalubridade também, né? É questão da Fica insalubridade. água acumulada e o policial vai ficar doente. Então, quando vai para essas discussões, aí discute-se... Eu acho que discute-se o dia a dia, mas não vê essas coisas que vão emperrando. E quando essas coisas que emperram vão se multiplicando, a engrenagem é toda emperrada. Você veja que essa questão que nós estamos falando, que a gente vai em questões gerais e questões bem específicas, isso é parte da falta do planejamento. Estamos discutindo políticas públicas. Bom, essas políticas públicas elas vão ter um grau macro e você vai descendo até chegar lá embaixo na ponta, né? Quem está na ponta, que é o policial, por exemplo, na hora que você está discutindo todas as políticas de defesa, de segurança pública, que é a defesa da sociedade, esse elemento do Estado, esse personagem do Estado, que é o responsável por garantir a segurança da sociedade e do Estado, consequentemente, ele é o mais desprotegido nessa cadeia. E desarticulado. Completamente, porque você está com salário baixo, você está com problemas de saúde, e aí quando você vai ao Rio de Janeiro, eu vi um dos comandantes, eu acho que o Ângelo, foi comandante ou foi um desses aí, recente, eu vejo ex-comandante, ele falou que a polícia... é como se ele não tivesse responsabilidade. Ele tem 47... Se não me engano, 47 mil policiais no Rio de Janeiro. 17 mil estão com problema de saúde. Muitos desses 17 mil estão afastados. Qualquer psicólogo afasta o policial carioca. Então, esse é um grau. A verdade está também nos órgãos públicos fazendo segurança, inclusive de porteiro do fórum. Sim, aí você tem essa coisa toda, para você pensar a segurança pública no Brasil, você pensa o macro, mas você vai ter que ter alternativa para isso, porque senão a política nacional, a política geral não será efetivada, porque ela vai ser efetivada por essas camadas. Dê um exemplo de planejamento estratégico feito pelo órgão público que deram continuidade. Se contrata uma empresa para, vamos fazer aqui o nosso planejamento estratégico nesses 4 anos de governo. Diga um que foi. E não tem segmento. Foi no Rio de Janeiro que disseram que existiam mais oficiais do que soldados, existiam mais... Existem mais chefes do que subordinados, né? Porque eles são promovidos por tempo de serviço. Aí, como não há uma renovação na base, a base toda progrediu e... Então, existia mais quem manda do que quem é mandado. Essa radiografia é a radiografia de um tema que, se você tem um candidato a presidente da República, ou vários candidatos a presidente da República falando de segurança pública, todos vão falar de segurança pública, cada um com o seu viés, né? Com a sua ótica, com o que acha que é mais importante. Só
que muitos desses atores que estão pensando, discutindo e trabalhando segurança pública, normalmente eles não são chamados para a discussão. O contra e a favor, não precisa ser necessariamente o que está afinado com o meu discurso. Porque muitas vezes do sujeito que está fazendo críticas ao meu discurso ou ao discurso geral, ele pode contribuir com aquela crítica para que eu não repita os erros que vêm sendo cometidos ao longo do tempo. Claro. Porque está tão no piloto automático, qualquer crise, um gabinete de crise e tal, e resolve. Então, vamos fazer isso, monta lá um gabinete de integrado, etc. Passada aquela semana, aquele mês, etc., desmancha tudo. Então, rebelião do presidente. Então, monta lá um gabinete no ministério, aí vai o ministro para lá e para cá. Então, você vai criando... Claramente, Magela, toda crise de grande monta, ela tem que estabelecer esse gabinete de crise. Mas você, como não tem o gabinete de crise permanente, que não teria o seu gabinete de crise, mas o de gestão, sim, o de planejamento, o de acompanhamento das ações. Como é que isso funciona? Você diz, então, o Conselho dos Comandantes de Polícia, muito mais parece um lobby dos conselhos para reivindicar determinadas coisas da Polícia Militar, como o outro da Polícia Civil, o outro da Polícia Federal, que é muito mais corporativo do que discutir a segurança pública em si. Então, ou você estabelece, a partir já que você tem o Ministério da Segurança Pública, você tem que estruturar esse ministério com essa concepção. A concepção da segurança pública em com todas essas complexidades, que não são poucas, né? E com as especificidades. Como o Brasil é uma federação, cada estado é um estado. Tanto faz Roraima, como Alagoas, como São Paulo, é um estado da União. Então, essa política ela tem que ser uma política geral, um sistema que pegue do menor ao maior, com as suas especificidades, mas você tem que ter política geral. Só, no Amapá e no Rio Grande do Sul, nós vamos cumprir essa linha aqui. Não tem como, porque essa é comum para todos. Então, a partir daí, você vai traçando as políticas. Como é que eu não vou integrar, por exemplo, a área de formação dos policiais em todas as áreas, na inteligência, em todas as áreas que os policiais... Uma escola, se você tem uma escola nacional para a formação do policial militar, do policial civil... Assim como tem da Polícia Federal. A Polícia Federal tem a escola nacional dele. Sim. E os outros policiais? Por que não tem uma escola que seja um padrão nacional? Por exemplo. Só um dado, né? Eu estava tendo uma palestra na segunda-feira e lá tinham 2 promotores de justiça. Um deles fez mestrado em Coimbra, né? E ele... são 2 exemplos. Ele perguntou, quando chegou em Coimbra, e disse, eu queria observar aqui os dados estatísticos em relação às mortes violentas que acontecem aqui em Coimbra, que é uma cidade só. Sim. Uma cidade universitária, né? E o pessoal olha assim, disse, como assim estatística? Você vê a estatística aí, número de mortes em Coimbra, uma pessoa. Né? Morreu uma pessoa no espaço de 30 dias. Um outro professor também, renomado do Rio Grande do Sul, chamado Auri Lopes Júnior, foi fazer um mestrado, o doutorado dele em Madrid, na Espanha. E ele tinha curiosidade, morou lá parece que 1 ano e meio, eu quero saber, eu queria acompanhar um júri, um tribunal do júri aqui em Madrid. Essa semana vocês têm júri em qual lugar? E as pessoas, como assim essa semana? Disse, aqui tem júri, tem, mas essa semana tem pauta de júri. Como assim essa semana? Não, o júri aqui acontece poucas vezes. Por que poucas vezes? Porque se mata muito pouca gente. Aqui a gente tem uma pauta, a reunião de sessão do júri. A reunião do júri é a semana em que o júri vai acontecer. Aqui em Maceió faz mutirões de júri, em que cada uma das áreas criminais elas conseguem fazer, quando faz um mutirão, exemplo, chamam vários juízes, né? Então fazem 50 júris numa semana. E a pauta é extensa, júri acontecendo todos os dias, ou seja, se mata muita gente aqui. Sim. É o reflexo do sistema de segurança pública do Brasil. Pensar na segurança pública somente em polícia não tem resultado. A curva do crime é sempre ascendente, não se pergunta às pessoas que efetivamente cometeram crimes para saber qual foi o motivo disso. Não é passar a mão na cabeça, saber o motivo para evitar com que amanhã aconteça mais uma vez. Sim. As populações carentes nunca são ouvidas, as condições são subhumanas, logo o crime é o efeito. Então, vamos aumentar as viaturas, que é importante, aumentar o número de presídios também é importante,
aumentar o número de policiais, isso também é importante. Agora, esquecendo da educação e da cultura, não vai adiantar nada. Leonardo, obrigado. Um abraço, Flávio. Um abraço também, Magela. Até a próxima sexta-feira. Estamos encerrando, assim, esta edição do Segurança em Foco, como tema principal a criação do Sistema Único de Segurança e esse cenário, né? Um cenário ainda que deixa muitas brechas, pelo que os nossos analistas apontaram aqui nesta edição do Segurança em Foco. E você vai poder acompanhar durante a semana a reprise do programa. Mande suas mensagens para o nosso WhatsApp e acompanhe também pelo portal gazetaweb.com. Até a próxima sexta-feira. Ótimo final de semana e uma boa semana que vem para você.